Então, abram, por favor, as Sagradas Escrituras no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo de número 23. Acompanhe a leitura dessa passagem tão importante, tão atual para todos nós, que nos diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Senhor, nós cremos no Senhor, que acalma a tempestade. Nós cremos que o Senhor acalma as tempestades do nosso próprio coração, de tudo que temos passado. Nós cremos que o Senhor é o alívio, é a resposta, é o refrigério, é a paz, é a alegria, é o conforto, é a nossa bússola, é o nosso refúgio. Tu és tudo para nós, meu Senhor. E nós rogamos que no nome do Teu Filho amado, Jesus, o nosso Salvador, e no poder do Teu Santo Espírito, que o Senhor fale conosco. Internalize, Deus, esta palavra em nossos corações, para que nos momentos de tempestades, saibamos que o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Amém. Meus irmãos, conta-se uma história de um garotinho que estava muito feliz, muito alegre, porque ele havia entrado no mar. Ele estava super empolgado com aquilo, querendo contar para todo mundo. Só que as pessoas que conheciam aquela praia que ele foi, sabiam que era uma praia muito perigosa. Já tinha acontecido alguns acidentes ali, algumas mortes. Então perguntaram para aquela criança: Você não ficou com medo? Como é que você entrou no mar? Esse mar tão revolto. E ele disse: Não, eu não fiquei com medo, porque o papai entrou comigo. O meu pai pegou na minha mão e ele entrou comigo. Por isso eu fiquei muito tranquilo. A minha coragem foi lá em cima. O meu pai estava comigo. Qual que é a moral dessa história, dessa ilustração? É muito tênue a relação que existe entre relacionamento e confiança. Relacionamento e confiança. Você pode ter relacionamento com várias pessoas, mas não quer dizer que essas pessoas que você se relaciona, seja no seu trabalho, na sua casa, na sua família, que você vai ter confiança nessa pessoa. Às vezes é apenas um relacionamento, mas você não confia muito bem. E para que haja essa confiança, é necessário que a gente confie naquela pessoa, nas palavras daquela pessoa, o que aquelas pessoas, ou aquela pessoa em si, ela tem feito. Se eu não confiar, não tem jeito. É apenas um relacionamento. Mas é interessante, meus irmãos, e às vezes também até triste, que isso às vezes acontece no nosso relacionamento com Cristo. Muitas das vezes, nós dizemos que somos seguidores, que somos discípulos, que temos um relacionamento de paz com Ele, ou de paz com o Pai dele, que é o nosso Pai, mas só que nós não confiamos plenamente em quem Cristo é. Basta acontecer uma tempestade, basta vir sobre a nossa vida alguma luta, alguma coisa que foge àquilo que nós estávamos acostumados, para a nossa atitude, as nossas palavras já desdenhar ou desfazer aquela confiança que nós dizíamos que tínhamos no Senhor. E esse texto, meus amados irmãos, ele vai falar sobre isso.
vai falar sobre os discípulos de Jesus que estavam com Jesus em uma tempestade. E em alguns momentos eles duvidaram do Senhor. Vejam que eles tinham, de certa maneira, um relacionamento com Jesus. Eles eram discípulos. Olha o nome, discípulos. Quer dizer que eles seguiam a Cristo Jesus. Mas só que eles não tinham toda esta confiança. Era necessário, meus amados irmãos, que mesmo sendo discípulos, que eles crescessem um pouco mais. Eles precisavam conhecer quem era aquele que eles estavam seguindo. Eles tinham que conhecer a autoridade que Cristo Jesus, o nosso Senhor, ele tem. Por isso que Deus, ele deu esta lição para os discípulos. Vejam que, para nós entendermos aqui o contexto, lá no capítulo 7, aqui de Mateus, no versículo de número 29, Jesus Cristo, ele terminou o sermão do monte, e diz a palavra do Senhor que as pessoas ficavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava com autoridade, e não como os escribas. Então, Mateus fez questão de registrar a autoridade de Jesus Cristo no que tange ao ensino. As pessoas ficaram perplexas, atônitas com o entendimento de Cristo Jesus. E a partir do capítulo de número 8, Mateus ele continua seguindo a mesma linha de mostrar a autoridade de Cristo. Só que agora ele vai mostrar a autoridade dele relacionada ao seu poder de curar, de fazer coisas miraculosas. Tanto que a partir do capítulo 8, ele vai mostrar a cura de um leproso, feito por Jesus, depois a cura de um servo, de um centurião, e por fim, ele vai mostrar a cura da sogra de Pedro. E tudo isso era para mostrar o quê? Jesus tem autoridade. Ele tem autoridade no seu sermão, no seu ensino, mas ele tem autoridade também para curar. E por que eu estou dizendo isso? Porque o capítulo 8, versículo 23, até o versículo de número 27, ainda está indo nessa mesma linha de pensamento. Mateus, ele registrou este evento para mostrar para os discípulos, e ele também como discípulo, que Jesus Cristo, ele tem autoridade. Ele tem autoridade sobre tudo. Ele tem autoridade sobre a situação mais difícil que você está passando. Ele tem autoridade para cessar, ele tem autoridade para deixar que isso continue, e ele tem autoridade e poder para passar contigo essa tempestade e essa luta. Qual que é a lição que a gente pode extrair aqui desse texto? Aqueles que seguem a Jesus, aqueles que são discípulos de Jesus, eles precisam aprender a confiar na autoridade de Jesus. Então, nós vamos ver esse texto, meus amados irmãos, em 4 pontos. O primeiro ponto é que os discípulos, eles devem seguir a Jesus. Os discípulos devem seguir a Jesus. Olhe para o versículo de número 23, que o texto começa assim. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Entrando quem no barco? Jesus. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que quem tinha a expertise da embarcação, quem tinha a expertise desse trabalho, eram os discípulos, pois eram pescadores. Então parece que o natural seria os discípulos entrarem ali, que eram pescadores, trabalhavam com isso, e depois vir Jesus. Só que não, o texto mostra Jesus entrando no barco e eles indo no barco atrás de Jesus. Por que eles foram atrás? Porque eles eram discípulos. Mateus, ele coloca um verbo muito simples, que eles seguiam a Jesus. É o que diz aí, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Porque os discípulos de Jesus seguem a Jesus Cristo, ainda que o seguir a Jesus Cristo seja na tempestade. Ainda que o seguir a Jesus Cristo seja no momento de pobreza, no momento de dificuldade, no momento de doença, no momento de aflição, no momento em que as ondas tentam nos matar, acabar conosco. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós somos chamados a seguirmos a Jesus.
Vejam, meus amados irmãos, que o que a Bíblia está nos mostrando é muito diferente do evangelho tão simples que é pregado hoje. E digo simples, não no sentido positivo da palavra, mas no sentido ruim, no sentido diluído. Pessoas que ensinam que, na verdade, ser discípulo de Cristo é só estar lá em cima, é não passar por problemas, é não passar por luta. Você é cabeça, você não é cauda. Meus amados irmãos, seguir a Jesus Cristo é passar por aflições, é passar por lutas, é passar por provações. Se o mundo odiou a Cristo Jesus, o mundo também vai odiar os seguidores de Cristo Jesus. Se o mundo tem antipatia com Jesus Cristo por causa dos valores dele, porque ele é Deus, o mundo também terá as mesmas coisas relacionadas a nós. Então, seguir a Jesus Cristo é segui-lo, ouvi-lo, respeitá-lo e imitá-lo. E nós devemos fazer isso. Agora, vejam que os discípulos, eles seguiram Jesus para um barco. E eu fico pensando, eu não sei, as crianças, ou nós, né, na nossa época de crianças, quando a gente ouvia falar que Jesus entrou no barco, qual era o nosso entendimento? Pode ser que a gente pense assim, era um barco onde tinha um quartinho, e Jesus Cristo estava lá dormindo naquele quartinho. E os discípulos estavam lá apavorados com as ondas que estavam tentando naufragá-los ali. Só que, na verdade, esse barco era um barco de, no máximo, 9 metros de comprimento, 3 metros de largura, e era aberto. E estava ali, os discípulos de Jesus, estava ali também Jesus, e provavelmente, certamente, como diz Marcos, Jesus estava na popa daquela embarcação pesqueira, um barquinho pequeno, e Jesus Cristo estava ali, e os discípulos seguiram ele. Eu quero chamar a sua atenção, nesse momento, que eles fizeram uma coisa certa, eles seguiram o mestre, eles entraram no barco com o mestre, mas mesmo fazendo uma coisa certa, eles ainda tinham algo para aprender como discípulos. Jesus vai ensinar uma lição profunda para eles mais à frente. E isso mostra para nós o seguinte, meus irmãos, sermos discípulos não quer dizer que nós já sabemos tudo. Sermos discípulos quer dizer que paulatinamente nós vamos crescer mais e mais em experiências e em crescimento com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso é bênção. É bênção porque Cristo Jesus é uma fonte inesgotável de conhecimento, é uma fonte inesgotável de prazer, é uma fonte inesgotável de edificação. Você, discípulo de Cristo, você aprende algo com Ele hoje, mas você ainda tem mais por aprender. E aí pode ser que você pense assim, tá bom, pastor, mas esse ensino, essa pedagogia de conhecer coisas sobre Jesus vai acabar com a morte. Eu digo para vocês que não. Eu digo para vocês que nós seremos discípulos eternos de Cristo Jesus. E mesmo na glória, nunca haverá um momento em que nós não vamos aprender alguma coisa de Jesus, porque Ele é Deus. E nós somos criaturas, nós somos limitados, estaremos sempre aprendendo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, vejam, meus amados irmãos, que ser discípulo quer dizer também que nós devemos navegar com Cristo Jesus nas tempestades. Primeiro, ser discípulo quer dizer que nós seguimos a Ele. Mas em segundo lugar, quer dizer que sermos discípulos de Cristo, quer dizer que nós devemos navegar com Ele em tempestades. Olhe para o verso de número 24. Veja que o texto ele começa assim: e eis que sobreveio no mar grande tempestade, uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Essa palavra aqui, eis que, traz uma ideia de algo repentino, que veio de uma hora para outra, ali no mar da Galileia, que não é aquele mar imenso, mas era uma espécie de uma lagoa, e que era acometido constantemente por grandes tempestades. Esse e eis que sobreveio lembra muito Atos 2, e eis que veio o Espírito repentinamente.
ou os grandes avivamentos, quando o Espírito vem e enche e aviva o povo do Senhor. Só que aqui, o que veio de forma repentina foi uma tempestade. E diga-se de passagem, o texto está dizendo que não foi uma pequena, mas foi uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. A ideia do texto original não é tanto mostrar a altura daquelas ondas, mas é que a onda estava entrando dentro do barco. E o barco estava prestes a se afundar. Eles estavam ali quase morrendo. Mas o interessante é que Mateus, ele faz um contraste. Ele quer mostrar um contraste entre aqueles que estavam apavorados, atemorizados, que estavam ali desesperados, mas a calmaria de Jesus. Vejam a ênfase de Mateus. Entretanto, Jesus dormia. Entretanto, Jesus dormia. As ondas vindo sobre o barco. Os discípulos apavorados. E diz a palavra do Senhor, entretanto, Jesus dormia. Eu sei, meus amados irmãos, que nós podemos falar aqui sobre a humanidade de Jesus. Jesus é Deus, Jesus é homem, Ele é Deus e Ele acalma a tempestade, Ele é Deus e Ele comanda tudo, Ele é homem, Ele tem que descansar, Ele é homem, Ele tem que dormir. Sim, tudo isso é possível, é lícito vermos isso no texto, mas o que Mateus estava querendo comunicar? Qual que era a ideia que Mateus estava querendo passar para os seus ouvintes? Mateus estava querendo mostrar para eles que Jesus estava dormindo despreocupado. Essa era a ideia. Ele queria comunicar isso, que Jesus Cristo, ele estava dormindo despreocupado, sem preocupação nenhuma. Lá na popa do barquinho, tudo aquilo ali acontecendo. E os seus discípulos, os seus seguidores, aqueles que falaram que iriam segui-lo, estavam ali apavorados. Lá no Evangelho de Marcos, que Mateus, ele não registra isso, eles, os discípulos, chegam até a chamar a atenção de Jesus. Como se fosse assim, o Senhor não se preocupa com o que está acontecendo conosco? O que nós estamos passando? Nós estamos perecendo? Não é assim, meus amados irmãos, que muitas das vezes nós também fazemos. Quando vem a luta na nossa casa, quando vem uma luta com os nossos filhos, uma luta de saúde, uma luta financeira, um problema emocional, uma ansiedade, uma depressão, seja o que for, um filho que você está vendo ali sofrendo, uma pessoa que não sai daquela situação, que só vai de mal a pior, e aí a gente vira para Deus quando temos coragem, e falamos bem assim, Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não se preocupa comigo? Meus irmãos, e vejam a resposta que Jesus Cristo dá no versículo 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos? Por que vocês são tímidos? Vamos meditar, em primeiro lugar, só sobre essa situação. A tempestade vem, os sofrimentos vêm. Irmãos, ser crente, ser um seguidor de Cristo Jesus, é inevitável, é impossível você passar por esse mundo e não ter que passar por lutas e aflições. É impossível. O evangelho que diz que você vai passar aqui ileso é um falso evangelho, e você sabe disso. Você não precisa nem de um pregador para falar isso, você sabe disso. Você se conhece, você conhece a tua família. Há aquele livro que eu já falei para vocês, um livro que mostra que nós somos santos, sofredores e pecadores. Todo crente, ele é um santo, é separado pelo Senhor. Ele tem uma identidade que vem do Senhor. Mas ele é um sofredor. A história de cada um aqui, meus amados irmãos, pode ter certeza. Pare um pouquinho para conversar com o teu irmão. Marque um café, troque uma ideia com o seu irmão. E você verá um contexto de algum tipo de sofrimento.
alguém lhe fez mal, ele tem passado por uma opressão, ou um problema de saúde, ou um problema emocional, ou um problema financeiro, ou um problema conjugal, ou um problema com um filho que está nas drogas, ou um filho que não quer saber do Senhor, alguma coisa certamente está acontecendo na tua vida, porque o sofrimento, ele faz parte da vida do ser humano, a partir do momento que o pecado entrou no mundo. E o sofrimento só vai ser retirado quando Cristo voltar, e nós formos para a glória, aí sim. E o maravilhoso de tudo isso, meus amados irmãos, é que para o povo de Deus há esperança. Para o povo de Deus não é assim, o que está ruim vai piorar e sempre vai ser ruim, não. O que está ruim vai piorar, mas um dia Cristo vai voltar e nós vamos viver eternamente com Ele, no lugar sem dores, sem luta, sem lágrimas, sem sofrimento, sem ansiedade, sem depressão, sem crise, sem maldade. Essa é a esperança do Senhor para nós, o povo de Deus. Ele tem uma esperança que vem do Senhor. Então, meus amados irmãos, se o sofrimento, se a tempestade veio sobre a tua vida, eu quero convidar você a tirar os teus olhos do sofrimento, tirar os teus olhos da tempestade e colocar os teus olhos no Senhor. Faça isso. Todo o aconselhamento bíblico, e o que eu estou fazendo agora, eu estou aconselhando você de púlpito, que é o conselho de Deus na palavra. Todo aconselhamento bíblico, qual é o nosso papel? Tentarmos tirar a pessoa que está passando por algum problema dos olhos do furacão, e que ele ou ela coloque os olhos no Senhor. Tem que fazer isso. Há uma história bem interessante que fala que um rei, numa certa noite, aconteceu de terem roubado um colar de pérolas da sua filha. E aí ele lançou lá um decreto dizendo, né, uma bênção que quem encontrasse aquele colar de pérolas ganharia uma fortuna X. Então todos queriam procurar aquele colar, mas ninguém achava. Quando foi o dia, um jovem passando ao lado de uma lagoa, e ele passava ali constantemente, e ele distraído, daqui a pouco ele olhou para aquela lagoa, comecinho da noite, e ele viu um brilho naquela água. E ele se aproximou e viu que, na verdade, era o colar de pérolas do rei, da filha do rei. E ele pensou, eu estou rico. Agora minha vida mudou, a minha sorte mudou nesse dia de hoje. E ele olhou aquilo, aí ele falou, eu vou pegar. Olhou para ver se não tinha ninguém, foi lá e colocou a mão. Aí botou a mão dentro da água, quando puxou, não tinha nada, só água. Tentou de novo, pela segunda vez, nada. Entrou dentro da água, se molhou todo e foi lá dentro e jogou para fora para ver se vinha o colar e nada. E ele já estava entristecido com aquilo, até que um ancião, um senhor, passou e vendo tudo aquilo começou a rir. E olhou para ele e falou assim, meu jovem, olha para cima. Olha para cima. E ele, olha para cima o quê? O senhor está querendo pegar o meu colar, eu não vou deixar, porque isso é um presente do rei e eu vou ficar rico. Olha para cima. Quando ele olhou para cima, o que ele viu? Ele viu que naquela árvore que estava debaixo, acima daquela lagoa, ali estava o colar, e que, na verdade, o que estava sendo refletido ali, naquela água, era apenas o reflexo do colar, mas o colar estava ali. Ou seja, qual que é o moral, ou a moral da história? Nós devemos olhar para cima, olharmos para o Senhor, esperarmos no Senhor, meus amados irmãos, e não nos apegarmos com as coisas, os reflexos deste mundo. Confie em Deus, confie no Senhor, na tempestade da sua vida. Agora, continuando o texto, olhe mais uma vez para o versículo 25, vejam que eles vão clamar ao Senhor, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos? Eu estava fazendo um estudo dessa palavra, e a nossa tradução da palavra tímidos, ela é muito tímida. Ela é muito tímida.
Porque, na verdade, a ideia do grego não é essa timidez, como a gente pensa. Ah, vocês são tímidos. Não, a ideia é, vocês são covardes. Esse é o entendimento no original. Jesus estava dizendo, por que vocês são covardes? Ou seja, vocês estão tendo medo de uma situação pelo qual vocês não deveriam temer. Porque vocês já caminharam comigo. Desde o capítulo de número 6, Jesus Cristo já tinha falado muitas coisas. Lembre-se que o discurso de Jesus, eles ficaram admirados dizendo, este homem fala com autoridade. Ele não fala como os escribas. E eles já tinham visto o Senhor curar. E o Senhor dizendo para eles que eles não deveriam ser ansiosos, porque o Senhor estaria com eles, cuidaria deles. E agora, no momento importantíssimo, eles estão ali quase que morrendo interiormente. E Jesus disse, vocês são tímidos. Vocês são homens de pequena fé. É isso que vocês são. Homens de pequena fé. Irmãos, é fácil nós falarmos daqueles discípulos. Ah, mas Jesus estava com eles no barco. E por que eles temeram? Jesus estava ali, estava dormindo, meus amados irmãos, mas Ele é Deus. Ele estava dormindo como um homem, mas Ele estava agindo como Deus. Ele estava dormindo como um homem ali, mas despreocupado. E às vezes a gente fala, eles falharam, eles erraram, e nós? Qual é a diferença nossa para eles? Será que Jesus não está no barco conosco? Será que Jesus não está no barco com a nossa família? Será que tudo aquilo que você tem passado e tem clamado, você acredita que você está sozinho? Você acredita que Jesus não está com você? É claro que Ele está contigo. Meus amados irmãos, o problema é o que diz aqui o texto. Nós somos homens de pequena fé. Nós não confiamos. O nosso cristianismo, muitas das vezes, ele é um cristianismo que ele não é consistente. Ele é incoerente. Nós falamos de soberania, mas na hora que as coisas fogem ao nosso controle, a gente começa a reclamar. Mas Ele que é soberano, não nós. As coisas podem ter fugido ao controle nosso, mas não fugiu ao controle de Deus. Meus irmãos, eu oro ao Senhor, e faço isso nesse momento desse sermão, para que Deus, na sua graça, Ele mostre para vocês nessa noite, essa tempestade que vocês estão passando, ou essa tempestade que vocês vão passar, essa tempestade que nós estamos passando aqui no clube. A tempestade está mexendo com a gente, mas Deus continua uma rocha. Deus continua imutável. Deus continua todo-poderoso, meus amados irmãos, e nada pode abalar o Senhor dos exércitos. Nada pode abalar o Criador dos céus e da terra. Por isso que o salmista dizia no momento de aflição, eleva os meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso, a palavra do Senhor nos diz, não devemos ser tímidos, homens de pequena fé, Cristo está conosco nesse barco. Meus amados irmãos, tem umas coisas que parecem loucura na hora da pregação, mas não é. Porque a pregação, meus irmãos, pode ter certeza, eu preparo o sermão para pregar para vocês, mas primeiro, esse sermão fala comigo. E às vezes eu estou falando aqui, parece uma coisa meio esquizofrênica, assim, meio louca. Eu estou falando com eles ou falando comigo, Senhor? É uma mensagem para eles ou uma mensagem para mim? A mensagem é do Senhor para todos nós. Nós não estamos aqui numa situação que a gente não sabe se a gente fica aqui, se a gente sai daqui, e acontecem situações, só quem esteve hoje aqui pela manhã sabe da luta que nós passamos aqui. Aí vem uma mensagem dessa, primeiro vem a mensagem de manhã. Quem esteve aqui de manhã, a mensagem de manhã, de que Deus está no controle, de que a terra é do Senhor, que o Senhor não vai nos desamparar, depois ouça lá o sermão. Aí agora vem a mensagem da noite, sobre tempestade. E eu fico pensando, meus irmãos, não é Deus purinho falando conosco,
É uma série, é uma sequência. Eu não programei isso para falar agora, não. Tinha uma sequência. E aprove a Deus, da sua bondade e providência, falar isso para nós. É uma tempestade, mas eu estou no barco. É uma tempestade, mas eu estou com vocês. É uma luta, mas eu vou passar essa luta com vocês. Eu estou aí com vocês na popa desse barco. Eu que estou guiando tudo. Eu que estou comandando tudo. E veja como que Jesus responde. Homens de pequena fé, aí diz, e levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este, meus irmãos? Quem é esse? É Jesus. Jesus que é o homem perfeito. Quem é esse? Jesus que é Deus. Quem é esse? É aquele que prometeu estar conosco até os confins da terra. Quem é esse? É aquele que intercede por nós para que o diabo não acabe com a nossa vida. Quando ele falou para Pedro, Satanás hoje quis peneirar você, e eu roguei a Deus para ele não fazer isso. Então, Jesus é esse que está conosco todos os dias, em todas as circunstâncias. E por isso que só nos cabe clamarmos ao Senhor, exaltarmos o teu santo nome. É isso que nós temos que fazer. Vocês lembram daquela música, o hino de número 108, Aflição e Paz? Quase que eu coloquei na nossa liturgia. Aflição e paz. Se paz a mais doce me deres gozar, para mais forte o saber, ó seja o que for, tu me fazes feliz com Jesus. O refrão. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. O que poucos sabem é que essa história, esse hino, para quem escreveu não foi fácil. O compositor desse hino, meus amados irmãos, amigo de D.L. Moody, no século XIX, lá em Chicago, ele recebe um convite para participar de uma campanha evangelística. E ele era um grande advogado, não me recordo o nome, um grande advogado, e muito trabalho, muitas coisas por fazer, e ele não foi. Mas ele falou para a esposa dele, olha, vá na frente, vá com as nossas filhas, e depois eu vou, depois eu estarei com vocês. E foi a esposa e as filhas, só que no caminho houve um naufrágio, e as duas filhas morreram. E aí a esposa entra em contato com ele, naquela época não era celular, obviamente, um telegrama, alguma coisa assim, e dizendo, vem aqui, as nossas filhas morreram, eu estou apavorada, eu preciso da sua ajuda, eu quero que você esteja aqui comigo. E aquele homem vai. E ele vai justamente naquele local onde perdeu as suas filhas. E ali, ele poderia, não quer dizer que seria o certo, mas ele poderia ter se revoltado com aquela tempestade, no sentido de problema, com o luto das suas filhas, com aquela situação tão ruim. Mas ele pegou e escreveu esse hino. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A nossa felicidade, meus amados irmãos, chama-se Jesus Cristo. Ele é a nossa felicidade, Ele é a nossa alegria. Eu quero terminar esse sermão trazendo 4 breves aplicações para nós. Primeiro, tempestades da vida existem. Nós vimos isso numa devocional que nós fizemos no nosso PG. As tempestades são inevitáveis. Elas vêm sobre ricos, sobre pobres, sobre homens, mulheres, sobre todos.
Então, estar neste mundo é inevitável às tempestades. Segundo, tempestades são imprevisíveis. Elas chegam sem aviso prévio. Mas só que a palavra do Senhor já nos orienta. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Mas elas vão vir. A gente não sabe quando. Às vezes está tudo tranquilo, uma semana tranquila, e daqui a pouco você recebe uma ligação, daqui a pouco você fica sabendo de uma situação. Então, elas são imprevisíveis e elas, em muitas das vezes, elas são inadministráveis. Elas não são assim? Às vezes você não sabe o que fazer. O que eu vou fazer? Se eu bato essa porta, não tem jeito. Se eu clamo aqui, não tem jeito. Muitas das vezes, meus amados irmãos, sabe qual vai ser a resposta de Deus para nós numa tempestade? A minha graça te basta. A minha graça te basta. É isso. É o espinho na carne de Paulo. É a luta que Paulo passou. Às vezes a resposta, meus irmãos, não vai ser aquilo que nós queremos, mas é aquilo que Deus quer. Mas em quarto e último lugar, as tempestades são pedagógicas. As tempestades são pedagógicas. Deus faz com que a gente cresça no meio da tempestade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você sai da tempestade mais forte, você sai da tempestade mais maduro, você sai da tempestade conhecendo mais o seu coração à luz da Bíblia. Você sai da tempestade conhecendo mais quem é Deus. Que Ele responde, que Ele está com você, que você sente a presença dEle. Que Ele não é um Deus mudo, que Ele não é um Deus que tem os braços encurtados. Então, diante de tudo isso, meus irmãos, se você puder sair hoje daqui, com isso em mente, eu louvo a Deus por isso. Sabendo que Jesus está presente com você no meio da sua tempestade. Ele está presente. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? Em nome de Jesus, eu também creio nisso também. Jesus está presente conosco no meio da tempestade. Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, Deus santo, Deus puro, Deus maravilhoso, nós bendizemos o teu santo nome, Senhor Deus, porque as tempestades não podem nos separar do Senhor, mas o Senhor está conosco em todas elas, e fazendo com que a gente cresça mais à semelhança de Cristo Jesus. Meu Deus amado, eu oro e quero colocar esta congregação em tuas mãos, todos que estão aqui, aqueles também que não puderam vir, meu Senhor Deus, e rogar ao Senhor, Pai, que eles cresçam no meio da luta, que nós como congregação aqui, que cresçamos também em meio às lutas e glorifiquemos e exaltemos o teu santo nome, pois só tu tens a palavra da vida eterna, só tu és digno de todo louvor. Ajuda-nos, ó Deus querido, a sermos homens e mulheres mais fiéis ao Senhor, seguidores mesmo que vão até o fim. Ajude-nos, ó Deus amado, a sermos discípulos que orem, que clamem, que no momento da tempestade que a gente fala, Senhor, está doendo, está difícil, mas não largue a minha mão, esteja comigo. Oh Senhor amado, é isso que eu lhe peço, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, e na autoridade do nome do teu Filho, que o Senhor continue nos abençoando nas tempestades da nossa vida. Amém.